trimestre deste ano, o PIB do Brasil cresceu 1,4%. Foi o quinto PIB do mundo. Superou os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Isso aponta para a alta do PIB superior a 2%, beirando os 3% no ano. O desemprego está com a taxa mais baixa no período, 6,6%, informa o IBGE. A renda está em alta, crescimento interanual de 4,3%. Mas, como se costuma dizer, nas manchetes, surpresa, inesperado, fôlego inicial acima do potencial e etc. E sempre as adversativas. Mas Moody's rebaixa o Brasil. Porém, todavia, contudo. E temos agora as inversativas. Se não fosse o agro, bem, se não fosse a trave, o goleiro, se não fosse o Ancelotti, o agro, como o mercado, é um ente divino. Paira acima de todos. É como se independesse do plano safra, da infraestrutura e de tudo mais. Por que isso? Porque a imprensa de papel tem o mesmo e único ideário e o mesmo adversário. Porque 80% do noticiário digital sobre economia e finanças hoje pertence a mídias cujos donos são os bancos, o sistema financeiro, que se retroalimenta no noticiário. E por que ano que vem tem eleição e o candidato dos donos do dinheiro e o candidato dos militares é o capitão Tarcísio de Freitas? Alan Garber é o reitor de Harvard, Universidade dos Estados Unidos, uma das mais importantes ou a mais importante do mundo, com 389 anos de existência. Harvard está sob feroz cerco e ataque de Trump, por sua política de diversidade, por ter alunos estrangeiros e por não reprimir protestos em favor dos palestinos. O reitor Garber é judeu. And welcome members of the class of 2025. Members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. Nesta formatura da turma de 2025 que vocês acabaram de ver, Garber diz: membros da turma de 2025, da vizinhança, de todo o país e de todo o mundo. E ressaltou, de todo o mundo exatamente como deve ser. Thomas Friedman, colunista do New York Times, por 3 vezes vencedor do Pulitzer, o principal prêmio do jornalismo norte-americano, voltando a dias de viagem a Israel, escreveu: senti algo novo lá pela primeira vez desde 7 de outubro de 2023. Vi sinais de que mais israelenses, da esquerda ao centro e até mesmo partes da direita, estão concluindo que continuar esta guerra é um desastre para Israel, moralmente, diplomaticamente e estrategicamente. Milhares de palestinos famintos saquearam um armazém localizado na cidade de Deir el-Balá, no centro da faixa de Gaza. Segundo a ONU, há suspeita de 2 mortes e diversos feridos no tumulto. A fome atinge níveis alarmantes em Gaza após 1 ano e meio de guerra e um bloqueio total de ajuda humanitária por quase 3 meses impostos por Israel. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, e lições sobre como reconhecer alguém da extrema-direita. Se queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital, diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática.
Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. No Brasil, soube-se há pouco mais de uma semana, militares criaram um grupo para espionar e matar, na lista citada, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em alguns momentos, como deputado, nesse salão dentro da Câmara, o grupo de extermínio é bem-vindo. É assim que funciona. E Carla Zambelli, aquela que se portou como pistoleira, condenada a 10 anos de cadeia, comunica que deixou o Brasil. Diz que vai tratar da saúde. E dizem que Trump tem excelentes doutores à disposição. Porque um projeto que já veio ruim da Câmara dos Deputados, mudando as regras do licenciamento ambiental, conseguiu ficar pior no Senado. O autolicenciamento é um problema. Se é para autolicenciar empreendimentos de baixíssimo impacto ambiental, tudo bem. O STF até já deu parecer favorável a isso. Agora, não é o caso. Quer dizer, o parlamento está dando carta branca para situações que envolvem o autolicenciamento, que poderá resultar em impactos importantes sobre o meio ambiente e a saúde. Os 2 primeiros parágrafos da Lei da Mata Atlântica foram pulverizados com essa emenda Jabuti, que transfere para os municípios o licenciamento de empreendimentos que possam abrir caminho em floresta primária, em áreas fechadas, assim, de um verde que precisa ser protegido, entre outras razões. Porque da Mata Atlântica, das entranhas do verde da Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado do Brasil, nós temos ainda nascentes e mananciais que abastecem aproximadamente 100 milhões de brasileiros. Os municípios não têm, na sua imensa maioria, no Brasil, competência técnica para fazer um licenciamento desse nível, desse porte. Aprovada no Senado a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, já conhecida merecidamente como PL da Devastação. Atividade agropecuária extensiva isenta de licença. É o reino do desmatamento e do uso ainda mais escancarado de veneno agrotóxico. Isso num país que é campeão mundial de uso de veneno agrotóxico. E estados e municípios podem criar suas próprias listas de isenções. Imaginem 3 entre dezenas de exemplos. Os prefeitos de Salvador, Bruno Reis, e São Paulo, Ricardo Nunes, ou o governador das Minas, Zema, criando isenções para o que quiserem. Na lei, autolicenciamento e renovação automática e simplificação para explorar petróleo e minérios. Vale tudo. Promove o ataque às terras indígenas e isenta bancos da responsabilidade por crimes e danos ambientais, entre outras. A geógrafa Larissa Bombardi é autora de importantíssimas publicações no Brasil e no exterior sobre o uso de veneno agrotóxico no Brasil. Ela hoje é pesquisadora do Laboratório de Agroecologia da Universidade Livre de Bruxelas. Ouçamos Larissa sobre um dos itens do projeto de devastação. Bem, essa lei, na verdade, não é do licenciamento ambiental, mas do deslicenciamento ambiental, porque, na verdade, ela isenta, quer dizer, ela libera a obrigação de termos estudos de impacto ambiental para, por exemplo, criação de gado. Eu só queria lembrar que isso é da maior gravidade, primeiro porque a área com pasto tem aumentado no Brasil severamente, a área com produção de alimentos tem diminuído no Brasil severamente, o Brasil importa feijão há mais de 10 anos, e em terceiro lugar, o pasto, ou seja, o pasto como cultura, ele é hoje o quinto produto que mais consome agrotóxicos no Brasil. Então, é muito importante que a gente esteja atento ao que significa deslegislar sobre o tema ambiental, que não tem, obviamente, algo que não é um impacto só no meio ambiente, mas que também traz um impacto para a saúde humana, porque a gente está falando de diminuição de alimentos e aumento de uso de agrotóxicos. Então, temos que dizer não a essa medida colonialista que coloca o Brasil, que reafirma o lugar do Brasil na produção de gado para o resto do mundo consumir, enquanto a população brasileira passa fome e se intoxica com agrotóxicos.
E Russo Passapulso, do Baiana System e o Tirem as construções da minha praia, não consigo respirar, também deu o recado. Olá meu povo, aqui é Russo Passapulso e eu estou aqui para te fazer um simples questionamento. Você entraria num avião onde o piloto assinou seu próprio certificado? Então iria no médico, um médico sem licença, um médico que ele mesmo assinou o certificado para cuidar da sua saúde, da saúde de sua família? Isso é um absurdo, né? E é sobre esse absurdo que a gente está aqui para falar. Essa PL, a PL da devastação, projetos com impacto ambiental sendo assinados pelas próprias empresas. Quer dizer, quem lucra é quem está apitando o jogo. A gente está aqui para impedir, né, para juntar, para fazer coro nessa voz, numa corrente, porque estão querendo aprovar esse projeto agora. Então a gente está dando voz e junte nessa corrente para impedir que isso aconteça, porque esse dano pode ser irreversível. Salve, salve. Esse projeto da devastação é um ato de banditismo contra o país. É a extrema-direita escancarando-se para os que pagam a conta. O objetivo é ganhar a eleição presidencial e o Senado em 2026 e assim atacar o Supremo Tribunal, como já começaram a fazer, e abrir o caminho para o fascismo se legalizar como tal. Geoffrey Hinton é um cientista da computação, é um dos criadores da inteligência artificial, especialmente no setor de redes neurais artificiais e aprendizado profundo. Hinton ganhou o Nobel da Física em 2024. Para poder falar livremente, o cientista deixou o Google, onde ajudou a criar a inteligência artificial. Na cerimônia de entrega do prêmio, Hinton alertou para um cenário de pesadelo, que é a inteligência artificial criar mais poder para si mesma, autonomamente, produzindo inclusive armas atômicas que decidiriam elas mesmas a quem atacar. Quem diz isso é um dos principais criadores da inteligência artificial. This new form of AI excels at modeling human intuition, não o raciocínio, e nos permitirá criar assistentes muito inteligentes que aumentarão a produtividade em quase todas as indústrias. Se os benefícios dessa produtividade forem distribuídos de forma justa, será um avanço maravilhoso para toda a humanidade. Infelizmente, o rápido avanço da IA traz muitos riscos imediatos. Já está sendo usada por governos autoritários para vigilância em massa e por criminosos cibernéticos para ataques de phishing. Em breve, a IA pode criar novos vírus terríveis e armas letais horrendas que decidem sozinhas quem matar ou ferir. Todos esses riscos imediatos exigem atenção urgente e firme dos governos e organizações internacionais. Existe também uma ameaça existencial mais longa quando criarmos seres digitais mais inteligentes do que nós. Não sabemos se conseguiremos manter o controle, mas já temos provas de que, se criados por empresas focadas em lucro imediato, nossa segurança não será prioridade. Precisamos urgentemente estudar como evitar que esses seres queiram dominar. Eles já não são mais ficção. Yanis Varoufakis foi ministro das Finanças da Grécia e é o secretário-geral do Movimento pela Democracia na Europa 2025, um partido político pan-europeu. Yanis fala sobre o mundo em que estamos vivendo, o do, aspas, capitalismo na nuvem, fecha aspas. Vamos a ele com a voz e tradução feita exatamente por esse mesmo mundo. The technologies that Naomi is referring to, que afetam o que dizemos, que estabelecem a nossa clausura dentro desses espaços digitais que são essencialmente feudos digitais governados por pessoas como Zuckerberg e Google e assim por diante e Bezos para extrair subsídios gigantescos de nós como uma nova espécie de nuvem de surf, eu o chamo agora, assim como capitalistas que agora precisam pagar 40% do preço que recebem de nós quando você compra um par de binóculos na Amazon.com, 40% disso é uma enorme quantia que vai para a conta bancária de Jeff Bezos, por fazer. Do preço que recebem de nós quando você compra um par de binóculos na Amazon.com, 40% disso é uma enorme quantia que vai para a conta bancária de Jeff Bezos, por fazer. Nada. Ele não faz nada. Ele estabeleceu um feudo digital.
Então temos uma nova forma de capital. Capital da nuvem, eu denomino. Esse capital, que chamo de capital em nuvem, é importante, porque não é um meio de produção convencional, mas um meio que foi criado para modificar comportamentos. Pela primeira vez na história da humanidade, eu quero dizer que sempre existiram profetas, autores, oradores, músicos, publicitários e políticos que tentaram mudar nosso comportamento, mas eram todos humanos, seres humanos que podíamos ver, reconhecer seus rostos e tentar entender suas motivações. Mas agora existe um algoritmo. Esse algoritmo está em uma relação infinita conosco. Treinamos esse algoritmo para que ele nos treine e assim por diante sem fim. Para infundir desejos em nossos corações e modificando um comportamento de forma a maximizar a probabilidade de que Jeff Bezos ganhe mais $1. Das pessoas que nos vendem coisas enquanto nós, gratuitamente, reabastecemos seu capital em nuvem que se reproduz e seu poder de ação. Isso. That's what I call techno-feudalism. And those algorithms, when it comes to the public square, to the conversation, they are primed to poison the conversation between us. There's no doubt about that. E para tratar do agora e do futuro, temeroso futuro, como estamos vendo, quem fala é Ailton Krenak. Nós estamos num planeta cindido. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu digo que parece que nós estamos com uma parte da humanidade de um lado do muro, esperando a outra puxar o gatilho. Será que eu estou exagerando? Não tem muito tempo que eu ouvi um senhor que governa um império regional dizendo que estava pronto para um confronto global. E de vez em quando um ou outro também repete uma ameaça dessas planetária. Parece que nós estamos num filme de ficção. Será que é mais tranquilo conviver com um mundo de ficções do que imaginar outros mundos? Será que nós ficamos tão chapados de realidade que pensar outros mundos desestabiliza as nossas convicções? Encerremos com Plurian Nemeton, canção de Tikenja Fakoly, cantor e compositor de reggae da Costa do Marfim. Eles dividiram o mundo. Nada mais me surpreende. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde.